Olá, minhas amigas e meus amigos. Estamos aqui no nosso Elas Podem Cast com uma série de entrevistas com as nossas candidatas do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Hoje nós vamos receber uma candidata querida, amiga minha, formada em administração e pós-graduada em turismo. Nossa convidada de hoje tem uma história incrível de luta e muita superação. Aos 46 anos de idade, Cris Simões sofreu um AVC. Depois disso, fundou uma associação de pacientes onde trabalha prevenção da doença, atendimento e reabilitação. Com a pauta da saúde, Cris concorre ao cargo de vereadora por São Paulo, junto comigo e com a Tabata, 40, não esquece disso, e ela concorre com o número 40005. Prazer, Cris, ter você aqui. O prazer é todo meu, Obrigada professora. mesmo por aceitar. Adorei estar aqui. Que bom. Cris, sua pauta principal é a da saúde. Até, claro, pela sua história, pela sua superação. Eu gostaria que você falasse um pouco como foi esse divisor de águas na sua vida. Então, professora, em 2017 eu tive o AVC, eu estava sabendo que eu estava tendo um AVC. Cheguei no hospital público perto da minha casa, um PS, né, municipal. Cheguei lá falando, estou tendo um AVC. E eu sabia porque, como eu conheço um pouco de saúde, minha mãe teve, minha avó teve, então eu também tem a genética, então eu já sabia o que estava acontecendo. E aí o médico falou, não, pode ser um AIT, que é tipo um AVC transitório. Senta aí e toma um captopril, que é para baixar a pressão, estava muito alta, para baixar a pressão. E eu fiquei lá por 1 hora, e aí depois que de 1 hora não passou nada, ele falou, pode ser um AVC sim, mas aqui não tem tomografia. Aí minha amiga que estava comigo se desesperou, falou, mas o que faz agora? Tem que levar para um hospital grande. E aí eu falei, voltei para casa para pensar como eu podia me salvar, né? Porque eu estava sem emprego na época, eu falei assim, não tinha plano de saúde, falei, como que eu faço? Aí eu pensei, eu preciso ligar no SAMU. Aí liguei no SAMU, em 10 minutos o SAMU chegou. Aí me levou para Santa Casa, em São Paulo, e me enfiaram lá dentro. Aí, assim, só que demorou horas para fazer a tomografia, demorou horas para fazer aquele do neuromodulação, né? Demorou muito tempo. E eu perdi as janelas de oportunidade de tomar um medicamento que não me deixaria tão sequelada. E aí eu já saí de lá com muita sequela, eu não tinha nem controle de tronco, eu saí da cadeira de rodas. Hoje eu ando um pouco, mas eu me tornei uma pessoa com deficiência, então eu sou uma pessoa com deficiência. E aí, como eu trabalhei muito na indústria farmacêutica, os médicos falavam, quando a gente eu fazia eventos médicos, eu levava médicos para fora para congressos médicos, e contatos com o doutor Drauzio, etc. Então eu tinha um pouco de conhecimento no assunto. Então, na época, a gente, quando fazia um evento da indústria, a gente fazia com a sociedade médica e com a associação de pacientes. Só que eu fui procurar a associação de pacientes para AVC e só tinha 3. Uma em Cuiabá, uma em Minas e uma em Alagoas. Falei, gente, como que pode São Paulo não ter uma sociedade de AVC? Aí fui atrás dessas pessoas e aí elas começaram a me passar números alarmantes. Então, por exemplo, em 2016, quando eu tive AVC, era 1 em cada 6 pessoas teria um AVC ao longo da vida. Hoje é 1 em cada 4 pessoas vai ter um AVC ao longo da vida. Naquela época eu já fiquei muito assustada, porque eu montei um canal no YouTube e, na realidade, eu queria gravar um diário, sabe? Queria conversar à noite, que eu não dormia direito à noite, queria fazer um diário. E aí eu comecei a ficar assustada com a quantidade de mulheres tendo AVC. E mulheres jovens, 30 anos, por causa do anticoncepcional. Aí aquilo começou a mexer comigo de uma maneira que eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. E aí eu comecei a montar associação. Tentei montar o máximo possível com pessoas que tiveram AVC também. E era, a princípio, uma associação só de São Paulo, mas quando chegou na pandemia, virou a Associação Brasil, apesar que é só uma associação digital, né? A gente não tem ainda sede, mas a gente tem ajudado muita gente que chega no hospital. Os médicos não reconhecem que a pessoa está tendo AVC, principalmente jovem. Pensa que está bêbado, pensa que está tendo
dando piti. Eu tenho uma amiga que, por exemplo, ela chegou sem falar, porque uma das sequelas, depende do local do cérebro, é a afasia, a pessoa fica sem a comunicação. E aí mandaram ela de volta para casa tomando um diazepam, dizendo que ela está tendo um chilique. E isso me assusta muito. E assim, passou-se 7 anos do meu AVC, e hoje nos mesmos lugares, e os problemas continuam exatamente iguais. Então isso me pegou com muita energia de tentar mudar esse quadro. E você acredita que isso seja negligência ou desconhecimento? Acho que um pouco dos dois, né? Quando a gente fala de saúde pública, o médico da ponta que recebe, que é o clínico, ele não consegue reconhecer que a pessoa está tendo um AVC. E quando são treinados os médicos, o médico do PS ele acaba mudando muito, porque ele acaba sendo bom e aí ele acaba indo para o hospital particular. Tem isso, e tem o caso do médico que realmente não sabe o que é AVC, porque ele acabou de chegar, ele olha pela característica da pessoa, ele acha que a pessoa está tendo chilique, não consegue mandar para um hospital grande. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito grande da linha de frente de hospitais, de enfermeiros, mandar a pessoa para o local certo. Isso é o mais certo possível, porque tem como reverter. Hoje tem um medicamento chamado trombólise, e tem um mecanismo que chama trombolítico, que é como se fosse um stent que puxa a gordura do cérebro. Então, tem recursos para evitar. Está até no SUS já. Mas se a pessoa não chegar a tempo... Eu ia te perguntar isso. Então, no SUS a gente consegue? Consegue. Não é todo lugar que tem, né? Tem que ser nos principais hospitais, porque tem que ter uma referência, tem que ter um tratamento. E então é muito mais esse desconhecimento do que recursos. É muito a mais, grande maioria. Exatamente. E é uma falta de estrutura também. Porque se a pessoa, por exemplo, a maioria dos hospitais municipais não tem a tomografia. Tá. Então, se eles reconhecessem isso, porque eu não sei se daria para a gente colocar tomografia em todos os hospitais municipais. Mas se ao menos eles soubessem reconhecer e falar assim, não, tem que ir para a Santa Casa, tem que ir para o Hospital das Clínicas, já ajudaria, entendeu? Não deixar a pessoa depois de horas ali. Aguardando, tomando uma medicação que não às vezes até mascara um pouco. Exatamente, muitos mascaram. Eu já recebi ligação de Santos, de pessoas que estavam lá com o irmão, e o irmão passando mal, e mandaram para casa, porque falou, ele deve estar nervoso, agitado, e morreu, e ele morreu. Eu até indiquei para ela chamar a polícia, eu falei assim, mas ficou tão grave que se ele sobrevivesse, ele ficaria totalmente vegetativo. E eu falei, você quer ter um irmão vegetativo? Aí ela falou, eu quero. Eu falei, então... mas, infelizmente, 2 dias depois ele veio a falecer. E na associação que você montou, qual é o teu trabalho com as pessoas? O que você faz para que você possa orientar e alertar as pessoas? Eu te pergunto, na sua associação, porque assim, eu já estou ficando aqui preocupada comigo, já quero ir para a sua associação para você, Cris, me orientar. Sim. Assim, existem as pessoas que te procuram, mesmo que não tenham tido AVC, para você orientar, assim, me dá umas dicas, me fala o que eu sentiria para eu perceber que eu estou tendo um AVC? Existem 2 tipos de AVC, para começar. É o AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. 80% é AVC isquêmico, né? 20% hemorrágico. Dos 20% do hemorrágico, só 20 pessoas sobrevivem, porque é uma veia que estoura no cérebro, então tem que abrir o cérebro para o sangue sair, para desinchar. Então, realmente, poucas pessoas sobrevivem ao hemorrágico. Quanto ao isquêmico, tem 2 situações. A gente tem como mudar esse quadro 80% se tivesse atividades físicas, a pessoa não fosse estressada, se estão fazendo um check-up todo ano, teria coisa para a gente evitar. Então, como a associação trabalha com 3 pilares básicos, que é prevenção, e na hora do atendimento, uma atenção rápida, e depois a reabilitação. Então, a prevenção é um fato muito importante para a gente. Então, a Tabata, por exemplo, ela protocolou uma lei para a gente fazer o Maio Vermelho, poder ter um mês inteiro para falar do tema. Para as pessoas conhecerem, e também, por exemplo, a gente tem lugares que as pessoas possam aferir a pressão, ver que a pressão... Porque, às vezes, um jovem não para que eu vou aferir uma pressão? Mas tem que aferir desde os 20, 30, dá uma olhadinha como tá, ver se é diabetes, às vezes muita gente diabética que não sabe. Tudo isso causa AVC, entendeu? Então,
assim, no hemorrágico, existe uma dor intensa na cabeça, que a pessoa sente enjoo até, mas o isquêmico ele é muito silencioso, é o pior, porque ele é silencioso. Eu, por exemplo, tive ele dormindo. Eu acordei já assim, né, já paralisado do lado. E tem muitos casos, porque dizem que é um sistema no organismo, que as células mudam, e nesse processo, se você está com a colesterol alto, que eu estava e não sabia, que eu ia fazer check-up dali 10 dias, sobe a gordura para o cérebro, entupiu o cérebro, já era, entendeu? Sim, então a primeira coisa, e talvez a mais importante delas, é a prevenção. É a gente ter uma cidade onde se fale do assunto, onde a saúde básica da família, que é um dever do município, esse é o dever na saúde do município, é dar esse atendimento e essa orientação, esses atendentes que vão da saúde nas casas, o médico da família, para poder orientar a família como um todo. Não, professor, eu digo mais. Eu acho que a gente podia começar a educar nossas crianças a respeito de como se alimentar. Porque, assim, hoje eu vejo, assim, que o pai, mãe... na minha época também, dava uma bolacha de recheada, Sim. porque... Quem não gosta de uma bolacha recheada, né? Só que aquilo é gordura pura. Então, assim, você está criando uma criança obesa com problema já que vai se acumular no futuro, entendeu? Então, a gente tem aquele lema, desembale, descasque mais e desembrulhe menos, entendeu? Isso mesmo. Então, é uma educação para a criança, já olha, e que ele possa também identificar o avô, que possa estar tendo um AVC, porque ele fica com o avô em casa. Tipo, na escola, a gente já conseguiria fazer um trabalho também. Eu acredito muito no trabalho nas escolas, de educação, e essa educação primária que você vai com os pequenos, onde eles estão em formação, porque depois quando você quiser chegar numa menina de 15 anos e falar, não come isso, já não dá mais, né? Exatamente. Porque o paladar dele já é para batata frita, já é para o saquinho, para o pacotinho. Ou para o álcool também, né? O álcool, drogas cada vez aí. mais álcool, mais cedo a gente tem visto. Cris, e aí, qual é a maior falha do poder público? No seu caso, a gente vai falar especificamente do AVC. Qual é a maior falha? Eu acho que é a negligência. A negligência, assim, eu já tive contato com o Ministério da Saúde, junto com a presidente do Congresso de Neurologia de AVC, especificamente. Parece que o Estado está criando um grupo para resolver isso também, o governo do Tarcísio, mas, assim, eu acho que no caso municipal seria muito melhor se a gente tivesse, assim, por exemplo, eu estou fazendo já isso, começando a fazer esse ano, um letramento para enfermeiros e técnicos de enfermagem, porque são essas pessoas que, na realidade, chegam primeiro. A recepção, essas pessoas todas podem reconhecer. É um AVC, vamos socorrer. Aqui não dá para socorrer, chama um SAMU aí, sabe? Eu acho que o SAMU, e orientar muito o pessoal do SAMU, porque também tem SAMU que não pega a pessoa porque acha que ela está drogada, né? Não, daqui a pouco passa, isso não é caso de urgência, não. E minutos contam para os neurônios se queimarem no cérebro. Então, a gente pode pensar que você eleita seria um projeto de lei seu para a gente capacitar melhor as equipes que atendem os pacientes sobre esse tema. Eu hoje, como associação, já venho informando muito os pacientes ou pessoas, mas assim, a gente precisa alertar a população em geral, né? E deixar treinado muito o pessoal da saúde pública para que todos consigam ver que a pessoa está tendo um AVC, né? Às vezes algum detalhe, por exemplo, um sorriso que a pessoa não consegue dar, às vezes uma enrolada da língua, alguma coisa assim, faz com que perceba que alguma coisa está errada com aquela pessoa. Essa é a diferença. Eu tive o prazer, o privilégio de trabalhar na pastoral da juventude, na Igreja Católica, com a doutora Zilda Arns. E ela me ensinou, desde muito jovem, ela falou uma coisa que me toca até hoje. É claro que todas as entidades e o trabalho que a gente fazia na pastoral, inclusive a gente fazendo o sachê da mistura de alimento que salvou tantas, e hoje ainda é necessário salvar essas crianças da desnutrição, mas essa é a diferença da gente fazer através de uma entidade, de uma ONG, e a gente ter a caneta na mão para transformar aquilo que a gente faz
cuidando de, sei lá, 500, 600, 1.000 pessoas, que é importante. A gente, com uma caneta na mão, você transforma isso em milhares de atendimentos e milhares de oportunidades para que a pessoa viva melhor. Exatamente, exatamente. Aí, a gente já está encerrando aqui, mas eu vou querer que as pessoas que estão nos assistindo conheçam um pouquinho melhor a Cris. Então, Cris, vamos lá, brincar. Eu falo e você responde rapidinho. Uma cor. Vermelho. Uau! Se eu falar vida, o que te lembra? A minha vida. Ter sobrevivido. O que é religião para você? É algo muito espiritual, algo que eu me conectei muito depois do AVC. Muitas palavras sobre isso, mas eu me conectei mais depois do AVC. Foi importante para você uma Sim, fé, religião? Foi muito importante. Assim, isso foi transformador em mim mesma. Porque num momento como esse, porque é assim, mudar de ser uma pessoa... Eu era uma mulher ligada no 220, fazia evento, fazia contatos, de repente ser separada, porque a sensação é que você é parada, né? Eu hoje dependo da minha irmã para muitas coisas, eu dependo de estranhos para muitas coisas. Então, assim, mas eu sinto assim, que eu saio com segurança, às vezes sozinha, sabendo que Deus está me olhando, sabe? Tipo, vai pôr alguém bom no caminho. E geralmente acontece isso. Que lindo, que lindo. Um sonho. Ser vereadora. Uma palavra bonita. Amor. Uma palavra feia. Ódio. Político. O que é política para você? Para mim é isso, política pública, fazer para a sociedade ter uma sociedade melhor, educação fundamental. A educação me fez ser quem eu sou. Eu vim da favela, então, assim, eu estudei bastante, eu gosto de estudar. Sempre que eu posso ver uma criança, eu dou um gibi, dou um livro de presente. Eu acho que isso fez total diferença na minha vida, a educação. Incrível. Agora nós vamos fazer uma brincadeira. Hoje é dia 6 de outubro, de manhã. Vamos levantar, vamos acordar, vamos votar. A gente vai lá, vota primeiro. É importante a gente falar que a gente vota primeiro em vereador. A vereadora aqui no caso. No nosso caso, porque nós queremos e precisamos de mais mulheres eleitas. Então, a gente acorda, vai lá e 40.005 plerim. Exatamente. Depois, a gente vota 40. Para prefeita, 40. Vamos votar na tábua, até claro, porque a gente precisa de mulheres eleitas. Aí vamos para casa, esperar. Deu 21 horas e saiu o resultado. A Cris Simões está eleita. Qual é a primeira coisa que você vai fazer, Cris? Acho que eu vou agradecer todos que me elegeram, né? Porque é um voto de confiança importante na minha pessoa e no trabalho que eu quero fazer. E eu vou aguardar, assim, eu vou ficar meio incrédula, acho que eu vou ficar meio impactada, assim, será? Mas, assim, vou ficar muito feliz e eu acho que eu vou conseguir fazer, vou ter a certeza que vou poder fazer muitas coisas no futuro. Agora você vai contar para quem está nos assistindo por que votar na Cris Simões. Então, pessoal, eu estou aqui para ajudar toda a população não ter um AVC ao longo da vida, para não, ou se tiver, que seja atendido rápido e que, se tornar PCD, possa ter sua acessibilidade concluída, ser possível atendimento médico, tudo possível para se reabilitar. Você que tem um familiar ou alguém, conhece alguém que teve um AVC e sabe que como é difícil isso, principalmente na periferia, que eu sei que isso é uma situação que afeta mais a periferia, confia em mim que eu estarei lutando pela causa nossa causa, né? Eu sei que a maioria tem um pai na cama, uma mãe, então, assim, eu estou aqui para representar vocês. É isso aí, 40.005. Vem com a gente. Obrigada, Cris. Obrigada, foi um prazer, você. viu? Foi ótimo, professora.